Olá, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos produzidos pela Revista Brasileira de Educação Básica. Essa edição tem como tema a Educação Especial Escolar e tem a editoria de Thaisa Liduenha, Sirlene Souza e Maria de Fátima Marcondes Moraes. A ideia inicial era produzirmos um material conectando as falas de 3 pessoas envolvidas na educação especial, mas infelizmente não conseguimos fazer antes da pandemia, então decidimos mudar o rumo das coisas durante o processo. Nos últimos meses, conversamos com essas mesmas 3 pessoas separadamente por videochamada e resolvemos dividir as falas em trechos que serão publicados neste canal ao longo dos próximos dias. Acreditamos que as falas e narrativas de cada um podem ser de grande importância para o campo da educação. Esperamos que você aprecie o trabalho e, se possível, entre em diálogo conosco para ampliarmos as reflexões. E uma busca por alguém, né, da família ou da escola que tocasse no assunto, pelo menos. Eu posso imaginar, assim, que pelo meu perfil de pessoa é que veio todo esse sofrimento. Mas dentro de mim, né, eu sempre com aquele desejo, eu parei de estudar porque as circunstâncias me pressionaram. Mas eu sonhava, gente, que eu estava voltando a estudar. Na época a gente usava aquela camisa branquinha, estilo social, né? Esporte fino, meia manga, branquinha, com o nome, a sigla da escola no bolso da blusa, e aquela sainha, não me lembro se era brim, né? Com toda pregueadinha, de colchete, e eu sonhava que eu estava voltando para a escola. Aquilo era difícil de suportar, mas eu fui tentando. E aí, como eu disse anteriormente, a minha irmã, a que é gêmea comigo, ela tem o temperamento totalmente contrário. Ela é toda explosiva. Enquanto eu estava lá no cantinho, choramingando, triste, ela, né, uma vez, por exemplo, eu estava deitada lá na minha cama, chorando, com o travesseiro, tampando o rosto, assim, para ela não escutar, porque nós duas, né, tínhamos um vínculo maior, e ela chegou lá e falou assim: não sei para que fica desse jeito, chorando, resmungando, desse jeito, fala logo o que você tem para falar, reclama. Mas eu não conseguia, eu não me sentia apoiada, não sentia segura para poder falar. Com quem eu ia falar? Eu ia falar só que eu não estava vendo. Aí aquilo, quer dizer, eles já sabiam, né? Já se conversava internamente, entre a família e a escola, meio que assim, escondido, para ela não saber, né? Para ela não escutar. E aí essa irmã minha, meio explosiva, soltava assim de vez em quando, mas eu não conseguia. E aí, uma certa vez eu falei, comigo mesma, eu já estava com, se não me falha a memória, com 12 para 13 anos, eu falei: ou eu sento e choro, ou eu vou me armar de força e coragem e vou enfrentar esse mundo, porque eu quero estudar. E aí fui, voltei a estudar, comecei de novo. Eu esqueci de citar anteriormente que não só com o fato, né, de ter trocado de série, eu troquei de escola também, porque a escola que eu estudava era só do primeiro ao quarto ano, então da quinta à oitava série era outra escola. E aí, nesse período aí, né, que eu voltei a estudar, ou mesmo no anterior, eu não brincava, eu não ia ao banheiro, porque eu tinha medo de não achar a sala. As portas, né, da sala geralmente são iguais, pintura no chão, que são pistas visuais que hoje, né, como professora formadora de professores do atendimento especial na área da deficiência visual, a gente orienta, né, que esse aluno que tem baixa visão, que tem resíduo visual, que ele busque pistas visuais para ele se localizar na escola. E é engraçado que eu fui alfabetizar um aluno cego, né, ele estava perdendo a visão, e ele, olha a diferença de temperamento. Eu naquela melancolia toda, naquela dor toda, e esse menino, né, ele chega na escola e ele falou: gente, ó, vocês não deixam a porta meio aberta, não, tá? Porque senão eu bato a cabeça. Né? Isso anos depois como professora.
Só situando aqui para vocês entenderem a questão do temperamento da pessoa, da diferença da pessoa, né? Quando usa-se esse termo pessoa com deficiência, ele não é à toa. É uma pessoa que está ali por trás da deficiência, das circunstâncias, das situações, né? E para mim foi muito sofrido isso, não poder ir nem ao banheiro, porque se eu saísse, eu não achava a sala. E aí, mas era aquilo que eu queria, então eu senti assim, que a responsabilidade era minha. Responsabilidade não, vou usar o termo culpa mesmo, eu sentia como culpa, eu falava internamente, bem feito, você quis, agora você arca com as consequências. E aí me sentia, né, continuava caminhando sem ter esse apoio. Aí eu chego na quinta série, depois dos 8 anos sem estudar, aparece uma outra professora que me salva, que me dá força. Essa eu não vou lembrar o nome dela, ela tinha um nome diferente, eu lembro que é com G, mas não lembro o nome. Mas ela foi muito importante também. Ela falou assim, ô Nara, usa decoreba, faz qualquer coisa, você é uma menina esforçada. E eu lembro que ela fez uma atividade, ela era professora de geografia, mas fez uma atividade de altitude, longitude, e aquilo ela explicou para os meninos, eu fiquei lá flutuando, né? Porque aquilo é totalmente visual, aquele painel, né? E aí ela vai e faz para mim, numa folha, os quadrantes, e faz as colunas de azul e as linhas de vermelho. E uma outra cor, acho que é verde, que ela fez os dados para compor essa tabela. E aí ela me explicou e eu entendi. Aí eu fiquei tão feliz, falei, não, eu consigo. Eu dou conta, é só alguém me explicar, é só alguém me ajudar que eu consigo. Aí ela ainda fala, né, para eu usar outros artifícios, a decoreba principalmente, para continuar aquilo, gente, me deu uma força que eu falei, não, eu tenho que continuar, tenho que continuar. E aí o tempo vai passando, as dificuldades vêm, né, e eu vou fechando o ciclo aí do ensino fundamental 2, aí eu tenho que trocar de escola novamente. E aí entra aquela dificuldade. E fazer a matrícula. Eu já era de maior, então eu já tinha feito 21 anos, eu tinha que ir lá na secretaria. Aí eu falei, toda mansinha, toda caladinha com a secretária, eu falei, olha, eu enxergo pouco, mas eu quero fazer a minha matrícula aqui para eu estudar à noite. Ela grita para os 4 ventos, ó, gente, o que eu faço aqui? Ela não consegue assinar a matrícula dela, o que eu vou fazer? Gritou e eu fiquei toda encolhida, toda com vergonha, mas é isso que eu quero, vou enfrentar os monstros. Aí preenchi a matrícula com auxílio dela e eu mesma dando as dicas, né? Me dá uma régua aí para eu poder assinar, para minha letra não ficar torta. E aí, nesse período, eu ainda misturava letra cursiva com caixa alta, porque não tive, né, uma formação qualificada para dar uma consistência à minha escrita, mas fui pelejando. Nisso que eu vou tentar, né, fechar o ciclo da quinta oitava, vem uma coordenadora, também um anjo bom, e fala comigo, Nara, tem a escola São Rafael, o Instituto São Rafael. Aí a primeira coisa que eu falei com ela, meus pais não têm condição de pagar, e deve ser muito caro. Eu não falei com ela que não ia olhar, não, mas eu falei, ela anotou o endereço, o telefone, tudo direitinho, mas eu ficava com muita vergonha de ficar pedindo as coisas aos meus pais. Às vezes até coisas que eles poderiam dar, mas era o meu perfil, o meu jeito de ser muito calada, muito quieta, muito observadora, e tudo isso foi me condensando, né? Me fechando muito.
E aí, por fim, eu resolvi. Falei com meu pai. Falei, pai, eu tô querendo continuar a estudar, fazer ensino médio, e aqui no bairro não tem. Só lá no Instituto São Rafael. E se eu podia olhar lá para mim. E aí ele foi, olhou. E aí meus dois outros irmãos que têm deficiência também quiseram ir, porque tinha assistência, começou, né? No momento que começou, que a gente começou a conhecer a educação especial, e aí era o Instituto dos Cegos, né? Lá no Augusto de Lima, em Belo Horizonte. E com essa nova decisão, vinham outros fatores. A gente não pagava a escola, mas tinha que pagar o ônibus. Aí até a gente descobrir que a gente tinha direito ao passe livre, fomos correr atrás e tal. Nisso, todos os meus irmãos pararam de estudar. E eu continuei. Hoje, eu sou a mais estudada da família. Nós somos 10 irmãos. Deixei para revelar isso mais ao finalzinho. Nós somos 10 irmãos. Dos 10, eu sou a mais estudada. A preguiçosa, aquela que não queria fazer as coisas, né? Ela que chegou lá. E para melhorar a história, hoje eu estou trabalhando em uma das escolas que eu estudei, onde a dona Ruth trabalhou. E eu vou ter que dar mais uma pausa, que eu já estou me emocionando de novo.